Graça e paz, amém, aos irmãos, às irmãs. Aqui quem fala é o pastor Gabriel, juntamente com a missionária Nádia, a qual está aqui tocando violão. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui, ó, missionária Nádia. Missionária Nádia, dá um oi pro povo. Paz, Senhor. Minha filha tá aqui, Yane, tá bom? Gente, a gente veio aqui no fundo do quintal falar algo que Jesus colocou nos nossos corações, amém? Aqui é assim, é bagunçado, mas com ordem, tá bom? Não é como muitos fazem aí. Bom, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 1 ela vai dizer assim, versículo 20 em diante. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Irmãos, essa madrugada eu estava orando, Deus me fez pensar nisso também, mas ontem, quando eu fui gravar aquele vídeo que eu postei, Ele me fez observar isso, sabe? Judas veio a falecer, morreu, né? A Bíblia vai dizer que quando ele se enforcou, que as suas entranhas caíram no chão. Então nos dá a entender que ele, além de se enforcar, ele cortou a barriga dele e depois ele se jogou numa corda, que quando a corda travou, as entranhas dele foi pro chão. Mas não é esse o assunto. O assunto principal aqui neste momento é sobre a escolha de Matias. Matias foi uma escolha do homem ou foi uma escolha de Deus? Sabe? O que acontece? A palavra de Deus diz que quando nós concordamos com algo na terra, ela também é concordado no céu. Porque Deus não pode fugir à sua palavra, mas o que você concordou na terra é realmente, de verdade, aquilo que Deus queria? Deus respeita as suas escolhas e permite que você ande segundo o seu caminho. Mas lá na frente, quando algo acontecer errado, não podemos culpar a Deus, porque a concordância de algo foi nossa. Ele só respeitou isso. E isso é o ligar no céu. E o que acontece? A gente vai ver que eles lançaram sorte. Primeiro eles oraram. Falaram que Deus conhecia o coração do homem. Depois eles lançaram sorte. A gente entende também que no Antigo Testamento o hábito de lançar sorte sobre o algo, pedindo a direção de Deus, era normal, um costume. Mas pessoas que andaram com Cristo, que viram maravilhas, fizeram maravilhas de suas próprias mãos, eu acho que não poderia seguir segundo a sorte, porque o povo já estava segundo a sorte, e a sorte dizia que eles estavam errados, mas Deus queria em Cristo Jesus levar eles para o caminho correto. Mas não é essa a grande questão aqui, porque senão eu fujo do assunto. A grande questão é Matias. A gente vê que Deus não se intrometeu, que Deus não se intrometeu, ele não colocou uma objeção, ele simplesmente permitiu. Eles escolheram Matias como o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. O que está acontecendo? A gente vai ver lá no livro de Atos, mais à frente, que Deus mostra a decisão dele. Quando eles falam assim: Senhor, o Senhor conhece o coração dos homens e o Senhor nos guie. Eles pediram para Deus
com certeza em oração, guiar para um novo apóstolo. Mas eles escolheram, lançaram sorte, a sorte caiu sobre Matias. A sorte poderia ter caído sobre outro, mas eles escolheram, somente esses dois foram apresentados. E lá na frente a gente vai ver Deus aparecendo no caminho de Damasco a um homem chamado Saulo, do qual perseguidor da igreja, e Deus escolhendo ele como apóstolo. Então eu vejo que a escolha do alto para o sucessor de Judas Iscariotes não era Matias, mas sim Saulo. O que eu quero te falar com isso? O que o Espírito Santo de Deus hoje, quando eu estava conversando com ele, falando, meditando sobre isso, ele veio nos trazer? Quantas vezes lançamos sorte sobre algo? Quantas vezes oramos a Deus pedindo direcionamento sobre um algo e depois lançamos lá, quer saber, eu vou fazer seja o que for. E não é dessa forma. Quantas pessoas em cima do altar, pastores, diáconos, presbíteros, líderes de igreja, vê uma pessoa porque ela está um tempo no caminho do Senhor, fala do Senhor, tem a aparência do Senhor e fala, esse é de Deus, eu vou lançar sobre ele, sendo que ele tinha orado lá atrás, mas não esperou a resposta do alto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você só vai ouvir de Matias, neste momento. Só neste momento você vai ouvir de Matias. Depois ele some. A gente vê que quando a escolha ela é humana, não se some, não se tem nada, não se tem um prolongamento. Mas quando a escolha ela é divina, ela se prolonga. Você vê que Saulo, ele simplesmente mudou um continente inteiro com o testemunho de Cristo. Até mesmo aqueles que serviam a Cristo ficaram meio em dúvida, será que se converteu, será que não se converteu, o que será que está acontecendo, será que ele só está querendo nos enganar? Sabe o que Deus vem dizer nessa tarde para você jovem, para você moço, para você moça? De repente, você está esperando a escolha de homens para o seu chamado, para reconhecer o seu chamado, para reconhecer o seu posicionamento diante de Deus. De repente você está esperando um pastor de cima de um altar lançar sorte sobre você para reconhecer e te dar um posicionamento, mas espere em Deus. Porque no caminho, no tempo correto, ele vai aparecer no caminho e vai te selecionar para aquilo que ele te selecionou desde o ventre da sua mãe, para te colocar lá. E aqueles que já estão lá, quando olharem você lá naquele altar, quando olharem você lá naquela tribuna de honra, vão falar, será? Será que não veio aqui só para atrair? Quantas moças Deus escolhe e coloca numa tribuna de honra e muitas outras falam, essa daí é a Mulher Maravilha, é a Irmã Maravilha, tá aqui só para jogar o laço e arrastar os maridos. Quantos homens Deus escolhe, coloca lá e fala, esse daí é só fogo de palha, esse daí não vai dar nada, esse daí logo logo cai, mas quem escolheu, quem estabeleceu é Deus, e se ele estabelece, se ele escolhe, muda histórias, muda lugares, muda tempos. Lembra, quando Deus te escolher e te colocar onde Ele quer que você esteja, o que vai acontecer? Lembra de Paulo na ilha de Patmos? Perdão, na ilha de Patmos não, na ilha de Malta. O que aconteceu? Existiu um fogo naquela ilha, existiu uma adoração naquela ilha, mas quando Paulo chegou, ele trouxe o fogo do Espírito, ele trouxe a adoração de Deus verdadeiro em Cristo Jesus, e isso fez com que as serpentes saíssem do meio do fogo e se arremetessem a ele. É isso que vai acontecer na sua vida, varão, é isso que vai acontecer na sua vida, varoa. Mas quando você esperar a escolha de Deus, a separação do alto, não a separação lançada à sorte por homens, não procure status, procure salvação, não procure conhecer a Cristo, procure que Cristo te conheça, porque a Bíblia vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas Deus também vai dizer, Jesus vai dizer assim, vindes benditos de meu Pai, para o reino que é preparado a vós desde a fundação do mundo. Entende? Busque que Deus te conhece. Como Deus te conhece? Quando você espera a vontade dEle, quando você espera o querer dEle, quando você espera que Ele escolha para você o lugar, a hora e o momento certo, tá bom? Não seja um Matias
mas seja um Saulo, escolhido por Deus, não por homens. Amém? Fiquem, tenham uma ótima tarde, fiquem na paz do Senhor Jesus. Se você achar que essa transmissão serve para alguém, compartilhe com ele, tá bom? Com ela. E até amanhã, amanhã tem mais, tá bom? Fica na santa paz do nosso Senhor Jesus.